Oh hey, eu estava aqui tendo ideias para o meu próximo e único livro. Tava tudo indo muito bem, tipo, perfeito, sem problemas nenhum. Aí eu percebi que eu não sei escrever. Eu acho melhor continuar com meus desenhos de criança mesmo. Acho que todo mundo aqui já foi adolescente, não é? E se você for uma criança e vacinado, você vai ser algum dia. Com certeza é a parte mais difícil da vida. Eu falo isso como adolescente, já que a vida não pode ficar mais difícil do que isso, não é? E por mais que todos saibam como é ser um, acho que não tem nenhuma mídia que conseguisse representar essa parte da vida de um jeito realmente sincero e real. Grande parte deles se baseava em usar coisas genéricas como um valetão que joga futebol americano ou algo assim. E eu não estou dizendo isso como um brasileiro que tem escolas diferentes, mas como adultos não sabendo representar a vida e problemas de um adolescente. Até que em 2007, Diário de Banana, como é conhecido aqui no Brasil, foi lançado e fez o mundo ficar feliz com a melhor representação de um adolescente excluído e empurrado por pessoas ou aquela criança que ninguém quer ser amigo. Esse livro vendeu muito e fez tanto sucesso que Hollywood fez o seu papel de guaxinim, que pega coisa popular e faz um filme sobre, pegou esse lance popular e fez um filme sobre. Mas não só um filme, uma franquia. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês já pelo menos vi um deles. Foi uma daquelas franquias que sempre passava na sessão da tarde, mas que por alguma razão poucas pessoas falam dele hoje em dia, mas ignorando todos os outros filmes que estranhamente fizeram exatamente o mesmo dinheiro entre eles, exceto o quarto que ninguém lembra porque tem aqueles atores totalmente diferentes. O primeiro filme foi o que marcou como o melhor deles, com toda certeza é a nostalgia falando, mas acho que foi a primeira vez que eu vi muitos jovens realmente se identificando com o personagem na tela. E isso é claro pela grande quantidade de pessoas que viram o filme, mesmo sendo uma franquia nova. E os atores tiveram aquele lance de serem os atores perfeitos para os personagens, tipo Robert Downey Jr. como Iron Man, ou Daniel Radcliffe como Harry Potter. Claro que é só questão de costume, e provavelmente seria a mesma coisa se fosse com outro ator, mas é a intenção que importa. Esses filmes foram incríveis e o livro também. Na verdade eu não sei, porque eu não sei ler, como eu falei antes. Porém, de todos esses filmes, o primeiro tem um lugar especial no meu coração. Por isso eu fiz questão de ver esse filme de novo e percebi que ele é melhor do que eu lembrava. Esse filme é fantástico, mas por motivos diferentes do que você espera. Esse é um daqueles filmes que começa como se fosse um livro, o que é um toque genial para esse tipo de filme. Ele não só é baseado em um livro, o que é totalmente justificado, mas também ele é um filme sobre um livro, o diário do personagem, o que faz ele ter mais sentido ainda, fazendo esse filme ter um charme especial. E antes que compare com o Shrek, como todos deveriam fazer, porque vamos ser sinceros, Shrek é o melhor filme de todos os tempos, aquele filme abre um livro como se fosse um conto de fadas, mas ele literalmente arranca uma página e limpa a bunda com ela. Enquanto aqui, essas histórias é um jeito bem legal de mostrar como o protagonista se sente após certa cena acontecer. É genial. O personagem principal é literalmente o personagem que escreve o diário, Greg, que tem o pior irmão do mundo. O filme começa já com um exemplo disso, com o irmão dele acordando ele antes da hora, dizendo que a escola acabou de começar aqui e está atrasado, quando ainda são 4 da manhã. Por que você tá fazendo esse barulho todo? Foi o Roderick. Ele me acordou e adiantou o meu relógio. E o irmão dele não sendo punido por isso. Se você é o tipo de pessoa que se irrita fácil, esse filme não é pra você, porque você vai ficar com raiva do tipo de coisa que acontece nesse filme. E sim, essa voz é familiar pra você, porque ele tem o mesmo ator de Phineas, daquele desenho super famoso, a Lady Milo Murphy. E olha, eu não vou fazer comparações com o filme, porque primeiro, eu não li eles, e segundo, eu não li eles. E eu acho injusto comparar um filme com um livro em que foi baseado, a não ser que o filme seja uma péssima adaptação. Esse filme pode ter se baseado por completo no livro, mas mesmo assim, ele é um pedaço de mídia único que eu vou jogar como tal. Tudo bem. Primeiro, eu quero deixar uma coisa bem clara. Isto é um livro de memórias, não um diário. A única razão de eu concordar em escrever nele é porque quando eu for rico e famoso, vou ter coisas melhores pra fazer do que responder perguntas idiotas o dia inteiro. Gregory, fale sobre sua infância. Aqui estão minhas memórias. Agora show! Como dá pra ver, o Greg é cheio de si mesmo e se imagina um milionário no futuro. Por isso ele escreve o dia... livro de memórias, porque ele acha que esse livro vai ser super popular no futuro. Mas também a gente saca algo muito importante sobre esse personagem. Ele se acha mais do que ele realmente é. Com ele indo pra sexta série, eu não sei por que a sexta série é super importante, mas é o suficiente pra ele, pra fazer ele achar que precisa mudar algo no seu comportamento e evitar ser ele mesmo. O que eu acho que todo mundo aqui já passou algum dia. Tudo isso piora com todos os amigos dele crescendo e passando pela puberdade, o que faz ele ficar perdido em que diabos são esse tipo de pessoa. E agora a gente tem aquele personagem que fez esse filme ser tão marcante, o Rowley. Esse carinha é aquele tipo de pessoa que não se importa com o pessoal ao redor dele. Ele só quer ser feliz e ser ele mesmo. Ele é só confiante, o que faz ele ser muito gostável. Rowley, se tivesse que se colocar de 1 a 200 em termos de popularidade, onde se colocaria? Eu diria que você tá lá pelo 154. Eu me colocaria lá pelo 19 ou 20. Como eu disse, ele se acha mais do que realmente é, o que faz ele ser o vilão do filme
Talvez. Grande parte das coisas ruins que acontecem com o personagem acontecem por causa dele. E nesse filme a gente também tem aquele tipo de coisa que vários personagens já passaram. Achar que algo simples e fácil é algo que vai fazer a maior diferença no mundo. Por isso eles fazem tanta questão em uma parte da vida que literalmente ninguém vai lembrar. O que faz esses personagens serem tão bem escritos? É acreditável que ele vai mudar o amigo dele por medo de ser rejeitado. É acreditável que ele vai se achar melhor que todos. É acreditável que ele vai evitar fazer amizades de verdade porque ele acha que vai fazer ele ser colocado de lado. Quando no final das contas, nada daquilo realmente importa. Exceto o queijo. Essa é uma das cenas mais marcantes que saiu do filme, porque é extremamente nojenta e serve como um bom exemplo de como o autor desses livros entende o tipo de absurdo e regras que crianças acreditam. No filme, um queijo apareceu do nada no chão e ninguém jamais tocou nele, exceto uma criança que recebeu o toque do queijo, que em resumo é como se fosse batata quente que tem que passar um pro outro. Amigo atacando amigo, irmão atacando irmã, foi uma loucura. O meu primeiro dia poderia ter sido melhor. Mas, pelo menos, eu não fui humilhado. Aí, Greg, quer ir lá em casa brincar? Essa cena é importante. É literalmente o personagem não querendo ser visto como criança, mesmo sendo uma. O fato do Riley não se importar com os outros ou não sendo autoconsciente faz ele ser gostável. Mas ainda assim, é uma cena extremamente vergonha alheia que ainda me dói de ver até hoje. A minha mãe disse pra ser eu mesmo que as pessoas iam gostar de mim. E palavras nunca foram tão certas. Matt, tu tem seguido esse conselho a tua vida toda? É. E o resultado foi o único amigo que você tem é outro você de outra dimensão? Oh. E lembra que eu disse que esse filme te dá raiva? A gente tem outro exemplo do irmão dele ferrando com a vida dele por nada e do nada. E voltando pra escola, o Greg ainda não entende que os outros não importam e joga de lado a única pessoa que realmente parece gostar e entender ele. Ainda se colocando acima de todos e tentar ser melhor que os outros, ele se coloca em um grupo de luta livre, onde ele é derrubado por um menino nerd. E como ele não pode ser pior em nada, por que não culpar o fato que ele foi colocado no time errado e que todo mundo tá errado, a não ser ele, e evitar fazer esforço? Porque todo mundo sabe que quando você quer mudar, é simples como se vestir diferente. Esse é o tipo de pensamento do Greg. Ele acha que é perfeito e precisa ser aceito por todos ao redor dele, ao invés de ser ele mesmo e não chamar a atenção do pior jeito possível. Por isso, ao invés de ele aprender com um vídeo que ser ele mesmo é bom, ele aprende que ser ele mesmo é o que faz ele ser incrível, ao invés de parar de tentar impressionar os outros. Então, o próximo passo seria fazer o amigo dele mudar para ele se sentir melhor. Nossa, você tá com um visual quase tão bom quanto o meu. Eu sou bom nisso ou não sou? É o Bryce Anderson. Oi, Bryce. Belo bumbum. E agora é Halloween, a melhor parte do ano, se você vive nos Estados Unidos. Porque no Brasil é só calor e nada. Esse vídeo tá ficando muito depressivo, não tá? O irmão dele então contou histórias sobre um parque que tem fantasmas lá dentro, o que impede deles irem pra aquela parte do bairro quando eles vão pegar doces. E assim como deixar um monte de crianças andando sem supervisão de noite e falando com estranhos, Carrie é algo que toda criança passa em algum momento na vida nos Estados Unidos. Mas eles acabam indo pra aquele mesmo parque porque eles ferraram com o carro de uns adolescentes e correm deles. E a cena acaba ali. Mas você pensa que essa cena foi inútil, mas ela não é. Você descobre isso depois. Como mais uma tentativa de fazer ele ser popular, ele se cadastra para ser o monitor da classe. E com coisas que não tem nenhuma relação entre a outra, o Craig quebra o braço do Holly fazendo uma brincadeira que até hoje eu não entendi. O que faz o Greg ficar com raiva e inveja da atenção que ele está tendo e resolve achar outra coisa pra fazer ele ficar popular: fazer desenhos. Desenhos são super difíceis de fazer, não é? Não é como se qualquer cara fracassado na internet pudesse simplesmente fazer uma animação mal feita e ganhar dinheiro em cima disso. Ok, agora acontece um monte de coisa em 2 minutos, então eu vou falar mais rápido. O Greg esquece a capa de chuva dele e o Rowley não pode ir pra chuva por causa do machucado, então o Greg pede a capa de chuva do Rowley. Então no meio da chuva, o Greg confunde um carro com o carro daqueles adolescentes e faz as crianças ficarem no meio de um monte de barro. A vizinha do meio vê isso e porque o Greg está usando uma capa de chuva do Rowley, ela pensa que é o Rowley que está fazendo aquilo. Enquanto isso, o Rowley ganha a competição de desenhos e por causa disso ele vira popular na escola com várias pessoas sendo amigas dele. Mas a escola descobre que o Greg fez e acha que foi culpa do Rowley, então ele é tirado do grupo de inspetores. O Greg deixa o Rowley ser culpado porque ele é uma pessoa ruim, o que faz os dois melhores amigos virarem ex-amigos e nunca mais se falarem. Acabei. Agora pra uma pausa.
Aqui eu tô enganando, não tenho nada melhor pra fazer. Esse monte de coisa que aconteceu é um ótimo exemplo do porquê desse filme ser tão bom. O personagem principal é um personagem realista e mau. Uma pessoa que só se importa com ele mesmo, mas que ao mesmo tempo tem que ser gostado por todos, ao invés de ser ele mesmo. Ele precisa mudar e tentar ser melhor e maior do que ele realmente é, ao invés de tentar mostrar o quão legal ele realmente é. Então, em muitas formas, ele é o personagem ruim e mau no filme. Tão ruim que ele não consegue admitir que está errado e prefere continuar sofrendo ao invés de fazer o certo. Tudo isso leva ele a passar a noite na casa de um menino excluído da escola e dá pra uma das cenas mais nojentas que eu já vi na minha vida. Sinto muito por ter perseguido você com uma meleca no dedo. Coloquei ela no papel pra você me pegar. E de novo, ao invés de pedir desculpas, ele segue os seus instintos e vai fazer uma audição para o Mágico de Oz, onde ele vira uma árvore e passa vergonha no show. Tudo isso porque o Greg não consegue aprender a lição dele. Em uma festa de mãe e filhos que a escola fez, a gente vê que o Riley também não tem vergonha da mãe que ele tem. O que, de novo, é um bom exemplo de como a autoconfiança fez ele ser o mais popular de todos. E lembram daqueles adolescentes que tiveram o carro destruído pelos dois? Bom, eles voltaram e agora vão fazer os dois comer o queijo, que provavelmente os matariam. Com o Greg tomando a culpa e sendo o jovem que está com o toque do queijo. Esquece que os adolescentes foram por causa do Greg e o que o Greg basicamente não mudou absolutamente nada, mas o final tem um final feliz. Com pelo menos ele percebendo que nada realmente importa na escola. E o filme acaba com os personagens sendo amigos e o tema todo do filme começa, que parece bastante com a música do Snoopy. E mano, eu amo esse filme. Não só pelo tipo de coisa que acontece no filme, porque é um filme e precisa ser interessante, mas porque os personagens são super realistas e agem de um jeito que você esperaria que eles agissem. Esse filme é um ótimo exemplo de um filme em que os personagens fazem as coisas, diferente de filmes como O Caldeirão Negro, aquele tipo de filme que as coisas acontecem com os personagens. Ele é bem feito, bem escrito e realmente tu consegue imaginar uma cena que é bem desnecessária, ou algumas cenas que os personagens agem diferente. É um filme incrível que eu recomendo muito ver. Só boa sorte com segurar o vômito e evitar quebrar a TV de raiva, e só aproveita um ótimo filme. Ok, mas depois de ver esse filme 3 vezes, eu percebi uma coisa. Eu percebi que eu posso ser eu mesmo. Eu não preciso ser esse personagem que usa a mesma roupa há mais de um ano. Eu não preciso ser o Matt. Eu posso voltar a ser o clássico Marcos Cocos e Peidos. Afinal, o que de mal poderia acontecer? Oh, droga. Parece que eu vou ter que voltar a ser o Matt de novo.